Muito bem, meus amigos. Olha quem tá aqui, episódio de número 9 e me colocaram para ser host. Meu irmão, eu fiquei preocupado, tem uma galera aqui na minha frente, daqui a pouco vocês vão ver eles dois. Duas pessoas extremamente bonitas. Na verdade, tem um que é mais ou menos assim, mas fiquei ansioso por esse episódio. Meu Deus, como é que vai ser? Eu de host sozinho, na frente de duas lendas na minha frente. O que é que eu vou fazer? Tô brincando, não fiquei ansioso não. Mas eu quero dizer para você que o tema de hoje vai tratar um pouquinho sobre ansiedade. Depois do amém, entre a fé, o fim e o futuro. Eu tenho certeza que esse é um tema que afeta todos nós. Jovens, adolescentes, você que trabalha, você que estuda. Todos nós somos tomados em algum momento pela ansiedade. E o grande X da questão é o que nós fazemos quando a ansiedade bate à nossa porta. Mas eu não estou sozinho, eu quero que vocês possam conhecer agora quem está nessa mesa junto comigo e vai bater esse papo com a gente no Fala Barca. Por favor, produção, mostra esses rostinhos bonitos aqui. Tamo E aí? junto. Gessina, pode apontar lá. E aí, galera? Beleza? Tô Oi, dizendo, pessoal. esse daqui é mais ou menos, esse daqui é mais ou menos. Mas, Gessina, Mais ou menos também. gostei do teu cabelo, viu? Obrigada. Gê, se apresenta aí pra galera. Diz aí. Então, fala Barca! Tô muito feliz de estar aqui. Eu sou Gessina. Tô aqui na Rio faz um tempinho já, 7 anos ou mais. E eu sou alguém que ama estar junto do povo de Deus. Eu falo assim, né? Onde é que você serve? Eu faço uns bicos em muito ministério. Mas é isso, eu amo estar junto com a galera, amo falar de Jesus. E enfim, vamos falar sobre isso, sobre ansiedade. Eu sou uma pessoa que tenta fugir da ansiedade. Já vou Boa. falando. E tu, Glorifit? Irmão, a ansiedade é uma que o cara tem que controlar mesmo. Entendeu? Eu já vou falar isso aqui de início, já pá. Mas uma vez eu fui na psicóloga e ela falou que eu tinha TAG, transtorno de ansiedade generalizado. Aí eu fiquei tão ansioso com isso que nunca mais eu fui. Porque eu desisti de ir e nunca mais fui lá, né? Até hoje. Vou fingir que não tem, né? Vou fingir que não tem, O né? problema é resolvido. Mas é assim, doente era que pra vai tu ao se médico. apresentar, tá ligado? Ah, perdão, galera. Caralho, Ansiedade a ansiedade tomou o cara. Mas Se apresenta aí pra é a galera te conhecer. Só pra Pra você quem- sentir um pouquinho desse só podcast um aqui. pouquinho assim. Mas meu nome é Daniel, tenho 18 anos, eu tô aqui na barca que a gente vai fazer agora não. Eu não sei quanto tempo, já mais de 2 anos. E tô muito feliz aí, pra honra e glória de Deus. É um privilégio estar aqui batendo papo com essa galera aí que sabe tanto de Jesus. E eu tento aprender aqui um pouquinho também. Boa. Daniel, você já tinha conhecido, já fez alguns podcasts aqui com a gente. Inclusive, Já, tem uns já. memes dele aí fazendo uma redancinha Deixa dos abaixo. momentos rarraio. Inclusive, aguardem aí que o momento rarraio esse episódio aqui vai ser massa. Ansiosa E pelo teremos rarraio. Gessina aqui pra participar. É isso Sendo aí, assim, meu Gessina, a sonho. gente tem aqui uma tradição. Escolher uma vinheta para começar o nosso podcast. E a gente vai dar o direito de você escolher. Vai chamar como a vinheta da gente? Como eu vou chamar? Me diz uma série que tu gosta muito. Top. Por citar. Qualquer apelido. Ah, é? Ah, é? É porque The Office, Moro chamou The Office um dia desse. Não, pô. Conflitos. Ok. Então, Gessina, chama aí a vinheta do teu jeito criativo. Vamos embora. É só puxar. Só puxar? Só... Vem, vinheta, vem! É um cachorro! Meu irmão, muito bom essa chamada de vinheta. Voltamos, gente. Eu ri horrores aqui, velho. Mas então, estou aqui com o Daniel Miranda, com o Gessina, nossos queridos, e batendo um papo sobre... A gente vai bater esse papo para tentar aprofundar um tanto sobre fé e ansiedade, né? Como é que a gente vive a nossa vida depois do amém? A gente sabe que é bem comum, nós todos, muito provavelmente você que nos assiste aqui, vem de uma família cristã, muito provavelmente deve ser cristão, ou pelo menos simpatiza aí com a ideia de ser um amigo de Jesus. E a gente se acostuma com essa ideia da tradição de vir para a igreja, de frequentar o culto, alguns vêm para a barca aos sábados, a família no domingo. Só que o grande X da questão é massa a gente vir para a igreja, levantar nossa mão, ler a Bíblia, cantar uns louvores, mas e na segunda-feira? Quando a gente volta para as nossas rotinas de escola, de faculdade, alguns de estágio, de trabalho,
que é que a gente faz quando a ansiedade começa a bater a nossa porta e a gente vai vivendo semana após semana e a gente vê as pessoas desenvolvendo, realizando seus sonhos e a gente se vê estagnado por vezes assim, né? E a ansiedade começa a controlar o nosso coração, a gente fica com medo do futuro, às vezes aquilo puxa em nós uma tristeza profunda e a gente deixa com que, não o Senhor que a gente diz crer no domingo, mas a ansiedade que nos invade, parece que na segunda-feira, nos controle por inteiro, né? E a gente vive uma crise de fé. Então, como é que a gente vive depois do amém? E eu queria começar aqui com... Acho que eu vou começar contigo, Gessina. Primeiro as mulheres, as damas, né? Eu sei que tu tem toda uma trajetória aí de estudo, né? De vir daqui para Recife também, de começar a questão do trabalho na medicina, que era um sonho teu, e graças a Deus assim tu vive hoje. Mas tu lembra de alguns episódios que tu viveu de crise de fé, ou talvez ansiedade chegando ali à porta do teu coração, ao longo desse processo da tua adolescência até a tua juventude? Conta um pouquinho sobre a tua vida pra gente. Sim. Inclusive, fala aí da tua profissão, tal, essa tua trajetória, né? Deixa o povo te conhecer um pouquinho mais. Então, vamos começar. Eu vou voltar alguns anos atrás. Eu cresci no interior daqui do estado, numa cidade chamada São João, que é conhecida como ser a terra do feijão, inclusive. Muito bom o feijão de lá, gente. E no meu ensino médio eu tive uma crise de fé, que foi justamente a crise que eu digo que foi o divisor de águas da minha vida, para saber se eu queria mesmo seguir a fé que foi me ensinada desde pequena, eu cresci na igreja, né? Minha família tem um berço cristão, minha mãe era missionária. E foi uma crise tanto de fé como de vocação, porque eu cresci ensino fundamental, começo do ensino médio, eu estava certa de que eu queria ir para a área de engenharia, fazer engenharia elétrica, civil, alguma coisa assim do tipo. E aí eu entrei no ensino médio e aí eu tive um baque assim de vocação, de o que eu queria fazer pelo resto da minha vida, né? É uma crise que a gente tem que lidar com ela, mas às vezes a resposta não vem pronta. E aí eu entendi que eu não queria ficar trabalhando com máquinas, com coisas não humanas. Eu queria trabalhar com gente durante toda a minha vida. E foi nesse momento também que o Senhor me encontrou de forma pessoal, no ensino médio. E eu entendi que eu queria caminhar com Jesus. Mas aí existiu a crise do que fazer com tudo isso. Eu queria trabalhar com gente, eu queria seguir Jesus, mas existem várias maneiras de a gente fazer isso, né? Não é só um jeito. E aí ocorreu uma coisa que chamava pressão exterior, pressão dos pais, pressão dos professores, pressão dos amigos. Aí todo mundo ficava assim, não, mas você é uma boa aluna, então vai fazer medicina. Você tem que fazer alguma coisa que dê dinheiro, que gere alguma coisa de boas para a sociedade. E aí eu confesso que o que mais me motivou no começo foi essa pressão externa e menos do que eu estava querendo mesmo. E aí isso gera ansiedade no coração, né? Porque gera um tipo de expectativa. Acho que a ansiedade vem de uma expectativa que você coloca no futuro, e aí você quer porque quer cumprir essa expectativa que você projetou ou que outras pessoas projetaram para você. Então, muitas Eu acho que é uma vezes... das primeiras ansiedades que todo mundo vive, né? Na adolescência, principalmente quem tá aí no ensino médio, tá? A grande maioria que nos assiste tá aí nessa reta final de, sei lá, segundo, terceiro ano, Enem chegando, todo mundo perguntando o que tu quer ser, tu também tentando descobrir o que tu quer seguir pela tua vida e a ansiedade bate no nosso coração. Caramba, eu sou o quê? Deus me fez pra quê? Será que eu sou o que minha mãe e meu pai querem, meus amigos querem? Será que eu tenho que buscar dinheiro? É outra ansiedade que a gente vive. Caramba, eu vou dar voz ao que o meu coração tá mandando, ou eu tenho que buscar uma profissão que me dê dinheiro? Qual é a vontade de Deus pra mim? Meu irmão, deve ser loucura, velho. É uma Viveu isso, né? loucura. Aham. E eu confesso que muitas vezes o que motivou e o que gerou ansiedade no meu coração foi isso, foi estar apto a satisfazer aquilo, né, que estava diante de mim. E aí isso gerou uma crise, mas ao mesmo tempo eu estava aberta a muitas possibilidades, né? Eu lembro que eu fiz alguns vestibulares, tinha a possibilidade de eu fazer um outro ano de cursinho, e eu acho que foi um dilema grande. Você ter diversas possibilidades diante de você, é claro que tem aquela que você quer, né, que você projeta, mas que você não joga tudo para aquilo. Acho que você pode aprender a ser contente com as diversas possibilidades que podem existir no seu futuro. Então, no meu caso, existia fazer a faculdade aqui em Recife, fazer a faculdade eu passei em Serra Talhada na época. Então, existia essa possibilidade. Existia a possibilidade de fazer um outro ano de cursinho. E eu acho que existe essa confiança no futuro incerto que pode
falar mais alto que a ansiedade. Não é que ela não exista, mas é que ela é direcionada a alguém e a algo que você confia, né? Confia no propósito, confia no plano. Então, assim, eu sabia que a medicina era o caminho a ser seguido, mas talvez colocar o propósito em outros caminhos também fosse uma solução. Então, às vezes, é isso. É você não direcionar exatamente para algo objetivo, digamos assim. Um curso, eu quero fazer esse curso, eu quero ter esse emprego, mas o que é que eu quero fazer com o meu futuro? Eu quero servir a Jesus, eu quero amar pessoas, e quais são as formas de eu fazer isso? Existem algumas possibilidades, não só Vários uma. leques, né? E eu acho que é uma forma, mas foi uma maneira que eu tive que lidar e que eu aprendi através disso, né? Através dessas imensas possibilidades, saber que eu poderia ser feliz em algumas delas e não só em uma. Que massa, Bia. Que massa conhecer um pouquinho mais da tua história. Algumas partes eu nem sabia, inclusive até eu que tô aqui desse lado, que acho que sou um amigo não muito próximo, mas são, né? Chega. amigos, pode Eu sei que tu gosta de mim, eu também gosto de tu. Mas, caramba, que massa. Tu falando, eu lembrei, por exemplo, do quanto... eu vou trazer 2 exemplos aqui. Um bíblico, falando sobre a pessoa de Abraão, né? E o quanto ele poderia ter sido tomado por ansiedade, mas decidiu, então, confiar em Deus, ao invés das dúvidas que, por vezes, se tem ao caminhar com o Senhor. E eu vou trazer um exemplo mais... eu diria até que não é... Além da Bíblia, né? Que é de um autor muito conhecido. Ele fala muito sobre propósito, sobre causa. É um americano chamado Simon Sinek. Não sei se vocês conhecem. Ele tem um TEDx muito, muito, muito conhecido. Quem der um Google aí vai conseguir achar. Ele fala sobre Golden Circle, né, que é o Círculo de Ouro. Ele é autor de um livro que, traduzido para o português, é Comece pelo Porquê. Então, ele vai dizer que a grande maioria das pessoas, quando vai montar um projeto, seja uma empresa ou até um projeto de vida, elas começam pelo o que e como. E, normalmente, até elas esquecem do porquê. Qual é o propósito de trás disso tudo? Qual é a motivação? O que é que, de fato, te faz pulsar? E aí ele constrói toda uma tese dele, né, que tem sido influente aí para muitas empresas, novos negócios. Ele remodela muito, inclusive, a partir dessa tese dele, o mercado como um todo, porque ele diz assim, comece pelo porquê. Ele até fala que quem vem pelo porquê enfrenta qualquer como, que é basicamente o que tu disse, trazendo uma síntese do que tu falou. Às vezes o que não é objetivo, é subjetivo, né? É subjetivo para Abraão, por exemplo. E aí é o exemplo bíblico, né? Porque Deus diz para Abraão tá lá com a vida dele, vivendo a sua rotina, tal, com a sua família, mas Deus chega num belo dia e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da tua família. Na verdade, pega a tua família e vai para uma terra. Que terra, Senhor? Qual é o caminho? Qual é o plano? Né? Me fala aí o esquema. Não, só vem para um rolê comigo e eu vou te mostrar. Então, Abraão não tinha muitas respostas, ele não tinha a certeza de para onde ele estava indo, mas ele tinha uma certeza. Quem me conduz é o Senhor. E isso conforta o meu coração de tal forma que eu deixo com que ele controle de fato a minha vida e eu não seja tomado, então, por ansiedade. Então, tem gente, às vezes, que fica fechado nesse ponto de não, eu quero fazer medicina, eu quero fazer advocacia, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser fisioterapeuta, administrador, e não vê outros leques. Tipo assim, a gente só está focando no o quê. Qual é o porquê da gente, sabe? Quando a gente encontra o porquê, a gente vai ver que, poxa, outras possibilidades se abrem. E aí eu vou falar com uma pessoa mais nova, a pessoa mais nova da mesa, olha aí, ó. Faz assim, irmão. Aí tá guardado. Tá o cara é humilde, tá de oversize, eu também tô aí. Só que não tem esse muque. Estamos todos de oversize. Ei, bem aí, É o todo novo mundo de estilo. preto, tá vendo aí? Sabe o que isso significa? Nada. Nada, exatamente. Exato. Por isso que Eu vou acho. deixar, com toda essa... Tô achando... Deixa pra lá. Que- Eu ia falar que Cultura worship. Não, que o Ministério do Stylist fez seu trabalho. Meu Deus. não tem Ministério do Style. Usamos Aqui, bege. eu vou defender Não. meu líder Gueiros aqui, ele não tem Ministério do Style no podcast. Só coincidência. Mas, amigo, vamos lá, fala aí também das ansiedades da vida. Tu que é o mais novo dessa mesa, muito provavelmente tu começou faculdade esse ano, não foi? Foi esse ano. Foi finalzinho de janeiro e início de fevereiro. Então tá tudo muito vivo ainda, assim, Tá, né? com certeza. Gessina já tá no final ou já finalizou? Já na verdade? terminei, Já tenho terminou, 2 anos de já formado, terminou, 2 inclusive. anos de formado. Não, ela tá vendo o cara que tá no início da jornada agora. Pois né? estive lá. Ela tem 2 anos de formada, eu tenho 2 períodos aí de andamento. Que tá no segundo, né? Que tô no segundo agora. Então fale da sua trajetória, seu curso todo e Isso, mano. como é que tu tem vivido isso tudo, velho? Pô, velho. Eu não sei se a Jessina falou nisso, mas eu nem falei. Eu faço medicina lá na UPE. E Jessina aí tá à frente, passou as dicas aí, é muito bom. Pô,
Mas vamos embora, velho. Como é que eu tô vivendo tudo isso? Como é que é na prática, assim? Cara, eu posso começar falando como eu cheguei nisso ou Pode. dando um contexto inicial? Eu nunca tive, assim, certeza do que eu queria fazer. Eu sempre gostei da ideia de fazer um curso legal, tal, um bagulho que eu realmente pudesse me dedicar, eu tivesse que me esforçar. Nunca fui muito fã da ideia de fazer as coisas por fazer, mas eu sempre queria buscar ser o melhor, por mais que muitas vezes a gente sabe que a gente não vai ser. Até que certo dia, meu irmão mais velho, eu tenho um irmão mais velho e um mais novo, ele queria fazer medicina. Mas aconteceram várias coisas na vida dele, meu irmão foi incapacitado, ele desenvolveu um processo de depressão e não pôde fazer medicina. E eu lembro que eu falei: "Não, meu irmão não fez, então eu vou estudar para fazer para o meu irmão, para honrar o sonho dele". E aquilo foi o que me levava, eu falava: "Não, eu vou estudar pelo meu irmão, porque eu sei que ele era inteligente, eu sei que ele ia passar se ele estudasse, então eu vou estudar e vou passar pelo meu irmão". Faltando um ano para o Enem, eu estava no final do meu segundo ano, falei: "Massa, eu quero fazer pelo meu irmão, mas o que que é por mim? Assim, eu vou fazer um curso, vou definir a minha vida inteira pelo sonho do meu irmão, é um pensamento nobre, mas precisa ter algo a mais". Eu comecei a perguntar a Deus: "O que que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu chegue? O que que eu faço com a minha vida? Porque eu quero estudar, quero me dedicar, mas qual curso eu vou fazer?". E eu fui um pouco como o Gersino, assim: "Pô, velho, eu gosto de computador, eu gosto dessas coisas, mas tem que ser com gente". E, resumindo bastante, eu tive a certeza no meu coração que o Senhor estava me chamando para fazer isso, não por dinheiro, não por influência, mas por um propósito maior, por poder ajudar as pessoas. E, enfim, graças a Deus, a gente pôde andar aí, e agora faz 2 períodos aí que estou caminhando na faculdade, segundo período, e, mano, tem sido muita loucura ultimamente, porque faz bem pouquinho tempo sobre o Enem, e eu comecei a pensar assim, há um ano atrás, eu estava enlouquecendo, arrancando os cabelos da minha cabeça. Meu irmão, e se eu não passar? Caramba, é verdade. Faz um ano, né, Legal. mano? Faz um ano. Agora, a galera tá sendo postado aqui entre o primeiro e o segundo dia do Enem. A galera acabou de fazer o primeiro dia do Enem e tá incerto ainda, não sabe como foi. Tá vindo o segundo, alguns acham que podem já ter passado, mas talvez não é. Alguns acham que podem não ter passado e podem ainda passar. A questão é que a gente não tem a certeza sobre o futuro. E eu lembro que teve um versículo específico que me guiou durante toda a minha trajetória de preparação. Foi Provérbios 21:31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor quem dá a vitória. E aquilo mesmo na ênfase assim, meu Deus, o Enem vai ser próxima semana. O SSA vai ser daqui 2 semanas. O que que eu vou fazer? Eu tô desesperado. E a gente tem que entender sim que as pessoas têm uma responsabilidade, a gente é convocado a preparar nossos cavalos, mas a gente não ganha a guerra, a gente não ganha a batalha na força do nosso braço. Se a gente tem, como o Harry falou, às vezes a gente sabe o que tem que estudar. Como, alguns vão usar várias estratégias. Mas se você está fazendo isso por você, não vale a pena. A gente tem a certeza que em Deus a gente pode ser guardado, talvez não para ganhar a batalha que a gente quer ganhar, por mais que o Senhor, ele ganha todas as batalhas, o qual ele nos direciona, mas é as batalhas que ele nos direciona. Então que a gente possa descansar nesse fato. Eu lembro que eu fiquei muito desesperado, lembro de chegar para minha mãe assim: "Mãe, o que que eu faço?". Aí: "Descanse, descanse". Eu lembro de eu me vestir de Mario, faltando 2 dias antes, fiquei lá vestido de Mario, achei que aquilo ia me acalmar. Vestido de É Mario. sério Vestido mesmo? de Mario, pô, foi. Tem Tu até libera uma foto pra gente. pô, velho, eu libero. Eu no primeiro ano, no SSA1, eu fiz isso também. Teve Ó, uma festa tradição. fantasia na barca aqui, e eu lembro que no primeiro ano eu me vesti de Mario e fiquei andando aí de Mario, velho. Foi Uau. Ei, produção, se achar essa eu foto, vou botar essa foto coloca a aí. foto aí. Vestido de Mario. Mirandão de Mário. Vestido de Mario, velho. Mariundão. Ei, tu falou coisas muito importantes, mano. Vocês dois, assim. E o quão importante é a gente. Veja, a gente vive várias fases na nossa vida. Quem negar isso tá sendo, sei lá, cabeça dura. A gente vive muitos ciclos. Ciclos começam, ciclos se fecham, e a cada novo ciclo, encerramento de um ciclo, a gente vive um certo aspecto de ansiedade que a gente precisa, inclusive, entender, assim, que a ansiedade é algo inato ao ser humano, né? A gente precisa fazer uma divisão daquilo que, de fato, está assumindo o controle da nossa vida e tomando o lugar de Deus, no qual a gente deveria depender do Senhor e não das nossas expectativas do futuro, também não estando presos demais ao passado para que ele não atrapalhe, inclusive, o nosso futuro e tudo mais. Mas a gente vive nesses ciclos, às vezes, essas tensões, assim, pô,
será que isso aqui vai me definir? Será que o resultado dessa prova? Será que a canetada de alguém que vai dar a pontuação final aqui é a pontuação a respeito da minha identidade, de quem eu sou e que vai destinar, então, toda a minha trajetória? E aí vocês falaram que, pô, tu até falou assim, de uma forma muito altruísta, esquecendo de si mesmo, focou no irmão e eu vou realizar o sonho do meu irmão, sabe? Talvez ali, como tu era um irmão mais novo ainda, né? Projetava no irmão um herói, vou ser o herói do meu irmão agora. Aí depois tu fez a pergunta pra si, se centralizando nessa parada. Não, mas o que eu quero? E no final tu conclui, não é só sobre o que eu quero. É importante a gente querer. Eu não tô dizendo aqui que você também não tem que querer nada. Tem certas ambições que elas são extremamente sadias e o Senhor deseja, né? Mas o ponto é, o que Deus quer da minha vida, sabe? Aquilo que eu quero precisa estar alinhado antes com o que Deus quer. Que de nada adianta a gente gastar a nossa vida fazendo o que meu pai quer, o que minha mãe quer, o que a sociedade bota de pressão pra gente, não, porque tem que seguir, senão tu vai passar fome, sabe? De nada adianta a gente agradar todo mundo, de nada adianta a gente agradar a si mesmo, e no final das contas, a gente sabe que lá no fundo tem aquele que nos criou, e que a gente sabe que a gente deve viver uma vida como alvo para a sua glória, sabe? A nossa vida deve apontar para a glória de Deus. E aí eu queria que vocês pudessem falar assim, cara, teve algum momento muito crítico na tua vida, G, que tu passou por uma incerteza, talvez um esfriamento na fé tão profundo, e tu percebe assim o quanto tu foi tomada por ansiedade, mesmo após, eu até vou girar aqui, vou fazer uma parada que nem tá na pauta, ó, vamos perdoa aí, Gueiros, perdoa, por favor. Ele não vai me convidar mais. Mas assim, eu sei que a gente falou muito aqui, pré passar no Enem, pré começar a faculdade e tal, mas agora eu quero falar pós-faculdade. Então, tu terminou, tu tá há 2 anos aí, saca? E, pô, pra muitos, olham pra, caramba, sempre sonhei em ser médica, Gessina tá agora na medicina e tal, brilha os olhos de muita gente, mas e as lutas de agora, e as ansiedades de agora, sabe? Uhum. Tipo assim, eu tenho certeza que a ansiedade, ela não vai largar a mão das Não. pessoas. O grande X da questão é se a gente abraça a ansiedade. Eu queria que tu contasse alguma coisa, talvez, aí, que tu tem vivido, ou que tu viveu em meio a essa trajetória. Conta pra gente. Vamos lá. Quando tu fez a pergunta, eu voltei à reta final do curso, né? Quando eu estava nos últimos meses do internato, são aqueles 2 últimos anos do curso. Eu terminei o curso em maio de 2023. Não, abril foi meu último mês, maio eu peguei o CRM. E aí eu lembro que desde fevereiro, esse intervalozinho de fevereiro até abril, foi um tempo muito nebuloso, assim, na minha vida cristã e espiritual. Minha fé tinha esfriado Final do curso. no final do curso. E eu estava muito ansiosa com o futuro, tipo assim, estar sob a responsabilidade de cuidar de outras pessoas, né? Ter a nossa conduta totalmente atrelada ao desfecho de um paciente, de um próximo, assim. Isso começou a me gerar muita angústia. Então, eu lembro que eu ia para os internatos muito triste. Inclusive, eu rodei lá na UPE. Foi? Foi. Lá na Infecto. E aí eu lembro que eu ia chorando. Eu falei, Senhor, eu fiz o curso errado. Não queria essa responsabilidade toda, não, Deus. Não queria. E aí e eu não conseguia, talvez eu não conseguia ver muito futuro, né. Às vezes a ansiedade esse querer viver o futuro, né, para tentar meio que sufocar, aquilo que a gente está projetando. Então a gente às vezes quer antecipar o futuro para agora. E eu estava com medo de encarar o futuro. Por isso que eu falei no começo que eu fujo da ansiedade, porque eu tenho essa tendência de combater a ansiedade com fuga, né. Então, tipo assim, não criar expectativas ou não me planejar, né. E isso me fez perceber, que eu era ansiosa por causa disso, porque eu queria fugir dela, eu não queria encarar. E aí eu lembro desse período muito específico e de muita nebulosa que eu cogitei, tipo assim, dar uma trancada pra parar. Na verdade, eu cogitei algumas vezes trocar o curso, né, em alguns períodos diferentes, assim. Mas esse em especial me marcou muito, porque eu estava com medo, porque eu estava chegando no fim de um ciclo, né, 6 anos, um pouco mais por causa da pandemia. E esse ciclo estava chegando, eu estava com medo de encarar o ciclo que viria, que exigiria novas responsabilidades, exigiria uma nova postura de mim enquanto médica, enquanto mulher. Eu voltei para o interior, né, então eu estava meio que, assim, regressando para coisas que eu tinha deixado. Então foi uma mudança muito grande na minha vida. E como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente lida com essas questões de fim, de mudança de transição? Entender que o que tu falou é bíblico,
Mas, assim, quando a gente aplica para nossa vida, a gente vê que a gente está vivendo em ciclos diariamente, que a gente precisa, inclusive, dar pontos finais para que a gente consiga viver algo novo da parte de Deus, né? E como ele é bondoso ao longo desses passos, uma coisa que me ajudou muito a lidar com essas crises de transição foi entender o que é que o Senhor estava ensinando para mim pessoalmente nesse processo. Então, eu lembro que ele falou muito forte ao meu coração, nessa época, 2022, 2023, um versículo de Isaías que fala muito ao meu coração, eu não vou lembrar se é o 41 ou 43, mas falava sobre como o Senhor está com a gente em meio às tempestades, ao mar revolto, mas também no meio do fogo, né? E como o Senhor é esse que eu estou contigo, sobre todas as estações, seja no mar revolto, seja no meio ao fogo, seja na calmaria, Ele é o Deus da nossa vida. Então, eu acho importante, quando a gente vê essas transições, como maneira de Deus estar ensinando coisas que essa situação específica serviu para isso. Então, tem coisas que essa tristeza da transição, essa volta para o interior, precisava me ensinar da parte de Deus, de que Ele era o Deus que estava comigo em cada processo. Então, eu acho que quando a gente muda o foco, né, para aquilo que Deus está me ensinando no processo e não para o resultado final daquilo que eu vou conseguir, isso é uma ferramenta para que a gente possa lidar com a ansiedade, porque se Ele é o Deus que quer criar no meu coração o caráter de Cristo, Ele vai usar diversas formas para isso, né? Vai ser o curso, vai ser um não, vai ser uma porta fechada, vai ser inclusive às vezes uma derrota, né? Muitas vezes a gente não sabe, inclusive se o resultado desse Enem vai ser positivo, se daqui no começo do próximo ano você vai estar lá começando a faculdade, ou se você vai ter que passar mais um ano estudando. Mas a gente sabe que o Deus da sua vida vai estar com você, seja nesse próximo ano de estudo, seja nessa nova fase de estar na faculdade. E é interessante a gente perceber que no final da nossa vida não é essas estações, mas é o que de Deus a gente aprendeu nelas, né? A nossa jornada com o Senhor, com aquilo que Ele está cultivando no nosso coração. Então eu lembro, e agora eu posso olhar para trás, para esse tempo, e eu olho com carinho, porque eu vi que o Senhor me guardou, que o Senhor enxugou as lágrimas que eu tinha, e eu vi que o propósito dele era necessário. Era necessário aquelas lágrimas, aquele sentimento de confusão, de tensão, de não saber para que ele pudesse me mostrar, para que a revelação dele fosse mais evidente, fosse mais certeira. Porque às vezes a gente precisa de estar perdido para ser achado, né? Que massa, Gi, que massa. Muito do que tu fala aí me mostra, assim, sobre dependência, né? E a gente vê que Deus deseja para as suas criaturas, seus filhos, essa relação de fato, é uma relação de dependência. E a fé para quando o controle começa, né? A fé para quando o controle começa. Então, a luta do ser humano, desde o Éden, tendo tudo perfeito e, poxa, a cada viração de dia, recebendo então a relação e a presença de Deus ali, que, pô, estava no jardim com Adão, com Eva, mas ao invés da dependência e do controle de Deus, o ser humano busca então desagradar o Senhor e busca ser semelhante, né? A tentação está em, se eu comer do fruto, então serei como Deus. E se eu sou semelhante a você, ok, eu posso contar com você. Mas se eu sou semelhante a você, ok, eu também posso não contar com você, sabe? Então, ali está a desobediência do homem instalada também na independência, né? E é morte, isso é morte. A independência do Senhor é morte. E eu vejo aí na tua história esse apelo até para mim, tenho sido muito edificado com isso aí também, de tipo assim, cara, eu sei que em alguns momentos a gente vai querer assumir esse volante da vida, né? Eu sei que a gente vai, caramba, entender e perguntar a Deus assim, poxa, por quê, né? Parece que a gente tem nos pensamentos, nas concepções da gente, uma ideia melhor do que Deus. Deus, eu acho que o teu tempo está atrasado. Deus, eu acho que a tua ideia aí, o teu caminho está meio errado. Parece que a gente pensa melhor do que Deus, parece que a gente projeta melhor do que Deus, mas isso é o engano de um coração que está querendo assumir o controle e que está esfriando na fé. Todo mundo vai viver isso, todo mundo vai viver isso. Então, assim, Iranda, tu, que tem muitos amigos, que inclusive eu tenho certeza que tu deve ter inúmeros amigos que não passaram no Enem ano passado, sabe? E que por um segundo ano estão tentando esse ano de novo. Muitos outros vão tentar pela primeira vez. Eu sei que tu conhece. O que é que tu poderia dizer para a galera, tu que viveu isso tão recente, falando especificamente assim, dá um bom conselho de um bom jovem que passou por isso recentemente para essa galera. O que é que tu diria, mano?
Um conselho sobre o quê, exatamente? Sobre como viver essa fase da vida. Como viver, certo. Cara, eu tinha um amigo que ele era da minha sala. Foi, assim, até hoje é meu grande amigo. Luck, se você estiver assistindo isso. Como é o nome dele? Gabriel Luke é o nome dele. A Show de lenda. Luck. Luck. Menino. Good luck. E os caras... Bem Luck, bem Luck. Desculpa, Bem mano, eu Luke. não te conheço, velho. Não é porque Luke é um cachorro do meu irmão, pô. E tá batendo a maldade aqui, Luke viu, é o Luck? cachorro do meu irmão, mas tudo bem. E, o cara é uma máquina. Tipo, uma máquina bizarra. Ele é um dos caras... Chat GPT humano. O ChatGPT humano, assim, de todos os meus amigos, ele é, tipo, mais overpower. Ele foi, sei lá, tipo, a única medalha da Olimpíada Matemática da Unicamp de Pernambuco, passou em primeiro lugar em medicina na Federal, sétimo lugar em medicina na USP, Uau. foi de 180, o filho da mãe acertou 171 do Enem. Uau. O cara é uma máquina. Ele foi a maior nota do Enem de Pernambuco, uma máquina. E eu olhava pra esse cara na minha sala, e o meu irmão, se o referencial é isso aqui, lascou, velho. Vai dar ruim. E Nada não, contra você, Luke. não, nada contra você, tio, cara. E não, o foco não é Luck, mas, pô, essa situação de imaginar, e se eu não passar? Caramba, velho, e se tiver outros 50 caras igual esse cara aqui, e eu não passar, o que acontece? E eu lembro que na escola, do pessoal que eu entrei pelo SSA e tinha o SSA 1, 2, SSA 1, SSA 2 e SSA 3. De todo mundo que passou da minha escola, do SSA 1 eu fui a menor nota de todos, fui a menor nota possível. No SSA 2, eu falei, não, vou estudar aqui nem um doente. Aí segundo ano estudei, tá. Era pra aumentar bem muito minha nota. Aumentou pouco, mas aumentou. Caramba, velho, ainda não tô no páreo. Aí eu falei, pô, velho, agora lascou. Se eu já tivesse com a faca e o queijo na mão, tô dentro, era uma coisa. Eu ia dizer, não, eu confio nas promessas de Deus. Eu sei que eu vou passar, então Deus, eu sei que você é capaz. Mas será que a gente é capaz de olhar pra Deus e falar assim, pô, velho, eu preciso tirar exatamente essa quantidade de acertos, preciso tirar 10 na redação e, enfim, descansar. Eu lembro que eu até partilhei contigo, foi bizarro. Eu precisava que exatamente aquela questão que eu errei fosse anulada e eu não poderia tirar nada menos que 10 na redação. A questão que eu precisava foi anulada e eu tirei exatamente 10 na redação. E pode olhar assim e pensar, caramba, velho, pô, velho, mas foi sorte, foi Deus, velho. Porque eu entendi que era aquele momento. Mas Alguns podem achar que foi sorte, né? alguns podem achar que foi sorte. E eu tinha sido a menor nota no primeiro SSA e no terceiro SSA eu fui a maior nota do colégio. E, assim, Deus faz. Mas eu lembro que eu me vi numa crise muito grande, assim, caramba, velho, e se eu não passar? Eu lembro que eu falei aqui que, pô, velho, eu foquei no que eu ia fazer, eu quero fazer medicina. E eu entendi, pô, velho, por que eu devo fazer por Deus? Mas por muito tempo eu foquei no como. Como? Estudando. O que eu tenho que fazer? Estudar. E por Deus não é, por Deus não é, por Deus não é, estudar. E eu virei uma máquina em que eu fazia aquilo. E dizer que eu fazia para Deus era só um pretexto para eu poder me permitir a estudar de maneira doentio. Sim. Mas no final eu tava fazendo para mim mesmo. E lembro que eu parei ali, caramba, velho, e se eu não passar no Enem? O Enem é próxima semana. Como é que eu devo viver hoje? Faça para Deus. Eu lembro que ao entrar na faculdade, eu tenho um mural que você escreve as coisas, escreve seu nome, faz meio com assinatura. E eu pensei, pô, velho, o que que eu vou assinar? O que que eu vou assinar? Eu lembro que ao sair do Enem, eu tinha errado questões que eu não gostaria de ter errado. Eu tive em situações que eu falei, meu irmão, eu não acredito não. Eu não acredito não. Eu estudei que nem um doente para chegar a errar isso. E se eu não passar agora? E agora? O que que eu faço? E cabia a mim confiar em Deus. Cabia a mim entender que se eu passasse, amém, propósito de Deus se fez. Se eu não passasse, amém, propósito de Deus se fez. Mas cabe a gente descansar e entender que Deus é perfeito, seja no nosso ou seja no dele. Mas a gente só pode descansar nisso porque ele se manifesta de fato todos os dias, a gente pode ir confiando dia após dia. Mas a gente deve ter a certeza se a gente estiver fazendo o propósito para Deus. Não espere que vai acontecer as coisas, Deus vai abençoar tudo só porque é o seu sonho. Não, Deus é destruidor de sonhos. Talvez seja o seu sonho, mas não seja o de Deus. Então, que a gente possa descansar, primeiro entender qual é o sonho de Deus para mim. É esse sonho, beleza. Então vai acontecer. Quando? Não sei. O que cabe a mim? Eu sei que Deus vai permitir que em algum momento eu vença essa batalha. O que cabe a mim fazer? Focar em preparar meu cavalo.
Eu preparar o meu cavalo vai garantir a minha vitória? Não. Deus vai garantir a vitória. Eu faço a minha parte e confio sabendo que Ele é totalmente poderoso para fazer a parte dele, a vontade dele, que é soberana, perfeita e agradável, no tempo perfeito. Uma coisa que eu Pode fiquei falar. pensando nessa metáfora que Dan usou do cavalo, é porque muitas vezes Deus prepara o cavalo, a gente pensa que a gente vai lutar uma batalha e Deus coloca a gente em outra, né? E aí eu fiquei pensando nessa questão de, às vezes, a gente se preparar, colocar os esforços para um determinado fim, e a gente pensar de início, assim, às vezes até de uma maneira ingênua, de que esse é o propósito de Deus, quando no final Deus pega e leva para um canto totalmente diferente, mas que aquilo que eu vivi foi necessário para cumprir o propósito de Deus nesse outro cenário. Então eu acho que é bonito isso, nessa confiança de que se eu sou um cavalo e a gente tá disposta. Foi mal, foi mal. Viajei. Somos todos cavalos, viva os cavalos. E quando a gente tá disposta a seguir essa direção do Senhor, daquele que tá comandando, que é o Senhor do cavalo, né? Ele pode mudar, mas se o nosso preparo for na confiança nele, ele vai levar a gente para um bom fim, um bom fim. Isso me toca tanto, de verdade, assim, eu tô extremamente tocado aqui. Eu tô até arrepiado, assim, ouvindo Miranda. Brincadeira. Brincadeira. Mas isso me toca muito porque eu já estive nesse lugar, sabe? E hoje eu posso. Ele tá no início da medicina, tu finalizou, tu tá olhando pra ele já vendo tudo que tu passou, sabe? Tudo que vocês estão falando, eu também tô olhando pra mim como alguém que no início da minha vida, aquele adolescente que projetava tantas coisas, tinha tantos sonhos, que também deixava com que por vezes a ansiedade tomasse o coração, eu via com que seu maior sonho não fosse realizado, sabe? Meu maior sonho não era ser jogador de futebol. E pior que eu vivi uma relação com o futebol de uma forma, assim, eu não sei se vocês vão conseguir entender, mas não existia uma opção de que essa parada não se realizasse na minha vida. Era tipo assim, Rariel, tá, mas e se tu não for jogador? Mano, não existia se. Não existia se. Tipo, ou vai, não tem uma segunda opção. Eu dizia, inclusive, eu lembro perfeitamente dessas frases que eu falava na minha vida. Se eu não for jogador, Deus pode me levar, mano. Tipo, minha vida perdeu o sentido total. Porque o propósito da minha vida, eu pensava ser, então, o futebol, sabe? E muitos de nós fazemos isso, assim. A gente acha que a função que Deus nos colocou, os cargos que Deus nos colocou, é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas, velho, o propósito de Deus para tua vida não é ser um médico. O propósito de Deus para tua vida não é ser uma doutora. Não é. É uma função que Deus está colocando, é uma ferramenta que Deus está colocando nas nossas mãos, mas assim, o propósito vai muito além disso, sabe? E a gente encontra outras pessoas com o mesmo propósito sendo, sei lá, administrador de empresa, sabe? Viver uma vida para a glória de Deus, mas as funções Deus vai dando de formas variadas, as ferramentas são de formas variadas, e se a gente ficar só preso, eu tenho que ser isso, é isso, é isso, é isso. E às vezes Deus está dizendo assim, mano, não é isso não, às vezes eu vou usar disso aqui para forjar teu caráter, às vezes eu vou te preparar aqui para que tu vá exatamente para o lugar que eu te chamei para estar. E eu olho para trás, eu vejo, futebol foi exatamente isso, velho. Olha a minha cara depressiva de quem não foi jogador de futebol. Eu tô feliz. Essa semana eu acho que me perguntaram se eu tava feliz. Eu falei, meu irmão, eu acho que eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, em quesito emocional, a alegria mesmo, assim. Eu tenho prazer de viver, velho. A segunda-feira, pra mim, não é chata. Não é triste de quem vai viver mais uma semana de uma rotina horrível. Não é, velho. Deus forjou o meu caráter no futebol, disciplina, submissão, respeito aos outros, preparar o cavalo para treinar bem, sabe? Fazer minha parte. Mas veja, embora eu tenha feito minha parte, quase todos os times que eu passei, eu era uma das pessoas que mais treinava, Deus não queria que eu fosse jogador, porque ele tinha outros planos para minha vida, saca? E hoje eu vejo que eu estou jogando no time de Deus, nas 4 linhas do reino dele, e ele tem feito muitas coisas na minha vida e por meio da minha vida que eu olho para trás e digo, mano, se eu não tivesse passado pelo futebol, isso não ia rolar. Ou seja, não foi um fracasso, saca? No plano de Deus, que é muito além do meu, tudo aquilo que eu passei e as lágrimas que eu derramei deram certo, porque hoje eu posso olhar para trás e dizer: caramba, cooperou para o meu bem. Hoje eu estou jogando no propósito, inclusive, e na função que Deus quer que eu jogue, e a qualquer momento ele pode me mudar de função, mas o propósito
vai continuar o mesmo. Então, eu até digo assim, vou quebrar essa quarta parede, eu não estou sendo entrevistado, mas para você, diante de tudo que nós falamos aqui, não fica só focado em eu preciso passar, eu tenho que ser isso. Se pergunte além, sabe qual é o propósito de Deus para minha vida e não desfrute apenas do destino. Porque quando você chegar no destino, às vezes o próprio destino, se você não desfrutar do processo, o destino talvez nem vai brilhar tanto teus olhos, nem vai ser tão legal assim. E Deus está nos chamando para, no processo, no caminhar ao lado dele, a gente consiga ver a beleza da vida. Enfim, Ô, Harry, pode falar. e uma coisa, eu lembro tu falando sobre isso. Se eu não for jogador, Deus pode me levar. Mano, eu falava. Eu lembro que tu chegasse uma vez pra mim, nessa reta de terceiro ano final, e perguntasse assim, pô, e se tu não passar? O que tu faz? Eu falei, não, eu vou passar. Não existia a possibilidade de eu não passar. E eu não enxergava aquilo como não existe isso, não existe. Não existe, não existe, não existe, não existe. Porque eu não queria imaginar isso. E uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para as pessoas é, se fosse morrer amanhã, tu ia fazer o que hoje? Se você for morrer semana que vem, nem importa. Se você for morrer daqui uma semana, será que importa mesmo fazer aquele simulado acertar, fechar? Não importa, porque vai acabar. Então, eu terminei de ler aquele livro, O Ego Transformado, e Tim Keller vai dizer, pô, velho, o ego vive ocupado. A gente tá sempre buscando fazer mais coisas e mais coisas para se tornar, tentar preencher um vazio interior, tentar dizer que nós somos mais, mas no final a gente tá pensando na gente. Gessina já concluiu a faculdade, eu ainda tô fazendo, mas agora minha meta é o quê? Terminar. Mas eu sei que quando eu terminar, não, agora é fazer residência. Então, às vezes, não, eu quero abrir minha clínica. Não, eu abri minha clínica, agora eu quero, enfim, expandir minha clínica. E sempre vai existir mais, mais, mais. E a gente nunca vai ser capaz de satisfazer por inteiro o nosso ego. Porque é um desejo insaciável de querer, talvez, deter tudo e ser igual a Deus. Quando o convite, na verdade, é pra gente descansar em ter um E se relacionamento essa com o parada Criador. tiver nosso coração, imagina, tu fez o curso inteiro. Aí tu se formou, tá lá com tua toga, festejando, celebrando com tua família. Aí Deus diz lá, no dia da tua formatura, Daniel, eu não quero que tu exerça medicina. É pressão, essa pergunta aqui não é fácil, não. É pressão, é pressão. Saca, mano? Aham. Mas, tipo assim, eu sei que isso pode acontecer. Pode. Gessina passou dessa fase. Inclusive, eu já quis largar tudo enquanto eu fazia. Mas vê que parada doida. Um coração que é extremamente apegado ao que apenas. Exato. Não é isso. Se não Caramba. for isso, ferrou. Se for isso, não tem. É Deus. A coisa se tornou Deus. A gente idolatrou a parada, entendeu? Mas imagina, uma pessoa que tem consciência que tá na medicina não foi porque. Vê, você se esforçou. Quem te conhece sabe o quão disciplinado tu és. Mas a tua palavra é, mano, a questão que era pra ser cancelada foi cancelada. Se eu tirasse 1/10 a menos na redação, eu não passava. Mano, alguns vão dizer, foi sorte. Foi só o esforço dele. Mas não. Foi tudo junto. Foi Deus colocando a mão dele. Foi teu esforço também, por meio de disciplina, porque quem confia em Deus não é ficar assistindo Netflix em casa a semana inteira, sabe? Mas também tá na consciência todos os semestres. Deus, o Senhor quer que eu conclua esse semestre? Amém, me esforçarei. Terceiro semestre, Deus, o Senhor quer? Até chegar no último, tô com minha toga aqui. Mas, Senhor, se o Senhor quiser que eu faça outra coisa, bem. Eu estudei medicina para tua glória e agora eu vou fazer outra coisa para tua glória, porque não idolatrou aquilo. Mais uma vez é Abraão recebendo Isaac e Deus dizendo, vamos ver onde está teu coração, né? Vamos ver, porque o ponto X não é que Deus queria o filho dele, é Deus queria saber, cara, você tornou aquilo que eu te prometi um ídolo ou eu continuo sendo o seu Deus? Você continua dependendo de mim? E, cara, é muito fácil no meio do processo. Veja, hoje eu não vivo futebol, não é um problema para mim. Hoje eu estou vivendo o que, quando eu descobri minha vocação, passou a ser meu sonho, porque eu entendi que era o sonho de Deus, viver o ministério de forma integral. Mas e se um dia Deus chegar para mim e dizer, Rariel, o tempo integral no ministério acabou. E aí, velho? Onde vai estar meu coração? E eu digo para você, eu acho que hoje largar um ministério assim, de forma integral, para mim seria uma crise. Tá ligado? Seria uma crise, porque eu penso que eu estou vivendo o que Deus quer. Mas eu não posso idolatrar essa parada também. A qualquer momento ele pode dizer assim, ó, encerra. Por isso que eu vou quebrar a quarta parede. Tô brincando. Vou quebrar a quarta parede e vou perguntar. Se você passar no Enem, como fica seu relacionamento com Deus? Se você não passar, como fica seu relacionamento com Deus? No final, o que verdadeiramente importa é o nosso relacionamento com Deus. O Enem, o seu propósito de passar na faculdade, que isso seja um reflexo de você servindo a Deus, o qual você se relaciona. G,
Pra gente Oi. finalizar, eu vou deixar tu encaminhar a gente pro final, depois a gente vai pro momento se você vai conhecer vem. hoje o momento. Ansiosa. Fuja. Mas veja, Beleza. Provérbios, capítulo 19, verso 21, vai dizer: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Sabe, diante de tudo que a gente conversou aqui sobre ansiedade, sobre planos, sobre depender de Deus, e que isso não significa se esforçar menos também. O Perfeito. que é que tu poderia falar para a gente se caminhar para o final, para essa galera, os barques e os não os barques também que nos Sim. acompanham aí, né? E o mundo? O mundo, Por que olha, não? menino, como A é? glória. Recife, Pernambuco, Brasil, confins da terra. Eita, cheio. Diante disso tudo que a gente conversou, dessa riqueza, né? Fica a questão que é sonhe com Deus. Eu fico pensando nisso. É um prazer planejar. Deus colocou criatividade, sonhos no nosso coração, né? Mas no final de tudo você sonha, mas você sujeita os seus sonhos ao Senhor. Diz assim, Senhor, eu quero isso, mas acima disso eu quero você. Né? Eu quero realizar as coisas que o Senhor tem para mim, eu quero conhecer o teu coração. E no final da conta, eu acho que muitas vezes Deus deixa a gente sonhar para que ele pegue lá e frustre, né? Porque um Deus que se sujeita aos nossos sonhos é um Deus pequeno, porque a gente é tão pequenininho. Mas quando a gente entende que a gente crê e a gente confia no Deus que é infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, a gente entende a grandeza e a dimensão do Deus que a gente serve. Então, o meu recado para você, é que você sonhe, mas submeta seus sonhos a Deus e confie nele para o futuro, porque ele está aqui agora, ele vai estar lá, e esse processo, ele tem uma riqueza do coração dele para apresentar para você, enquanto isso, no seu estudo, no seu vestibular, ou inclusive no seu fracasso, aos olhos humanos, entre aspas, como a gente viu, né? Que fracasso aos olhos humanos não significa fracasso aos olhos de Deus. E é isso. E uma coisa, enquanto o Hariel estava falando, eu lembrei de um salmo que fala assim, que aqueles que esperam no Senhor, eles jamais são decepcionados. Porque se a gente espera no Senhor, a gente coloca a nossa esperança nele, e ele não tem como nos falhar por ser quem ele é, né? Então, eu acho que esse é meu recado. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não sei cantar. É isso aí, caramba, que massa. 10 segundos para você indicar um livro. Um livro? Eu vou indicar o livro O Lugar da Espera na Vida Cristã. O lugar da espera na vida cristã. Da Vanessa Belmonte, porque fala muito sobre isso que a gente conversou, sobre a espera, sobre confiar em Deus, sobre ter os planos nossos alinhados com o Senhor. Boa, galera. Vai estar no link aqui embaixo. na Posso recomendar descrição um do também? vídeo. Vai ser agora. Calma da ansiedade aí, pô. Tá muito Deixa eu fazer a publi. A publi não paga aqui, pô. Olha aí. Agora fale, meu amigo. 10 segundos pra tu indicar o livro. Pirâmide da Sabedoria, velho. Foi um Olha aí. vídeo do cara, um livro do caramba que eu li, que realmente assim, Tu já me indicou esse livro. já muito bom. Miranda foi assim, ele me indicou, Harry, tu precisa ler esse livro, muito bom, mano. Aí eu, caramba, tá bom. Aí eu acho que tu tá com o livro na mão, e tu trouxe. Aí eu peguei o livro, aí ó, eu só tenho muitos outros livros pra ler ainda. Ele, tu vai demorar? Eu vou. Então me devolve. Literal, Depois eu velho. te empresto. Eu tinha que botar o livro pra circular, pô. Muito bem. Muito bem, né? Tem que dar Ok, valor. agora eu vou chamar um momento Ryle e eu quero que vocês chamem comigo. Não, na verdade, Gessina, tu vai chamar como se fosse Não. um cachorro. Não. A vinheta. Gostaram, não foi? Gostei. Vai, chama a vinheta aí. Bem momento, Hariel. Fala, galera da barca! Samuca aqui mais uma vez, conhecido como Carrasco. Pra mais um momento. Carrasco. Carrasco do momento, Vai Ariel. invadir o momento do Neida. Mas é isso, ó. Hoje falamos sobre o tempo de Deus, né? Confiança no Senhor. E muitas vezes a gente se perde em ansiedade, buscando a vontade de Deus, quando ela tá na nossa frente em si. A gente se perde, ela estando ali. E a questão é se a gente vai aproveitar ou não as oportunidades que Deus dá pra gente. E por isso, a gente precisa saber identificar o tempo dele. Saber aproveitar as oportunidades que ele nos dá, porque senão a gente pode ter algumas consequências azedas na nossa vida.
E o momento Ariel de hoje é um jogo. Um jogo. Vocês três vão participar desse jogo. Como é que funciona o jogo? Eu sou o Rust, pô. Acontece. O host. Ó, O host. o jogo funciona assim. Eu vou dar o cronômetro pra eles vão mostrar pra vocês o cronômetro, apertar, e a pessoa que parar mais longe de 15 segundos seria eu, 7. Por exemplo aqui, gente. Claro que eu sabia que eu sei contar, mas a pessoa que parar mais longe vai ser melhor de 3, vai ter que pagar uma prenda. Algo simples, vocês vão ver depois. Quando acabar eu chamo o garçom da gente. Mas é simples o jogo. E aí, alguém se voluntaria para começar? Eu. Pronto. Ariel, suas ordens, quando quiser. Deixa o dedinho aqui alinhado. Aqui? Isso. Agora eu vou botar pra lá. Isso, aqui, ó. Pra essa câmera aqui. De novo, vou descer. Posso ir pra frente? Vai. Bota o dedo um pouco mais pra cá. Porque se dependendo. Vai. Pode me ligar, Felipe. Posso ir? Pode. Boa. Ele vai. Ele tá indo. Acho que é agora, sério. Eu ainda. Ariel. Olha. Quanto 10 pontos você tem pra empresa. Vai anotando, por favor. Deixa eu botar aqui o nome perto, porque tem gente que no minha Deixa eu. Quer primeiro? Vai primeiro. Quero. Vai. Deixa eu tentar alinhar aqui, porque aqui não Vai pra aquela lá. é nessa câmera aqui. Aqui, né? 1, 2, 3, vai. Caramba, passa muito rápido. É, o que passa rápido. Ele também. Cara. Foi bem. É só vencer de Rariel. 8-6. Ei, foi 15, hein? Caramba, ela mitou, velho. Evitou, velho. Caraca, velho. Reset aí. Deixa o dedinho alinhadinho. E se passar pra 16? É a distância maior. A A distância de distância. módulo. Eles não seguram, velho. Calma. Eu não... Deixa o dedo certinho, Silvio. 3, 2, vai. Tudo bem. Não. Tá aqui. Meteu. É melhor de 3, é? Oxente. Oxi. Gente. Melhor de tudo. Mais uma rodadinha aí. Agora pra 10. Hã? Agora pra 10. 10 segundos. É só manter, mano. É só tu manter. Quando der 15 de novo, mano. Bora. 3, Não, 11.3, velho. Bora ser justo. Pós-faltado. 11.30. 10 segundos aqui, você. Não, 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Vai, se vai. Tem que ser de boa. ai, meu Deus. Poxa, gente, me boicotaram aqui. Entrada na minha mente. Ai, véi. Vai, né? Ai. Oi. Ai, 11.0 também. Logo. Jessina perdeu essa rodada. Qual vai ser nesse que vai ser? Tu já se livrou. Agora é só eles dois. Ora! E tava me chamando de ansioso. Calma, como assim? Não é da... Tem que... Não. Ele já. Ó, 5 segundos agora, viu?
Calma, quem ganhou esse agora? Não, quem ganhou foi... Mas eu não ganhei o primeiro porque eu não falei nada no primeiro. Porque, ó, como é que funciona? A gente joga 3 rodadas. Ariel perdeu a primeira rodada. Se ele perdesse agora, ele já perdia total. Ah, entendi. Ele perdeu a primeira, tu perdeu a segunda. Miranda se livrou. Ah, entendi. Eu levanto ou eu fico aqui? Não, fica aqui mesmo. Fica aqui mesmo. 5 segundos, né? 5 segundos. Vai. Agora deixa o dedo certinho, chefe. Pode ir? Pode. Sete ponto dois. Ai, tô com medo. Agora 5 segundos, 5 segundos. Ai, tô com Possível! 3, 2, 1 e... Deu! Caramba! Nosso querido Ariel. Garçom, traz aí, garçom, a porção de fritas. Eu acho que isso aqui... Isso é um grande boicote, velho. Aqui a gente tem, e tá pra ver a câmera aqui. Ó, a gente tem aqui um drink que é feito de Guaraná Zero e limão espremido. Galera, não tem metanol, deixando bem claro. É. A gente tá vivendo essa luta. Bolacha esmagada. E Rael tem que comer e beber tudo Deixa isso. eu falar pra vocês, eu não tomo refri. Mas é uma gotinha só. Uma gotinha. Zero. Tá de boa. Eu não tomo Sério? refri, pô. O problema Ainda é isso. É uma gotinha só pra... Aí tem o que aqui? Limão espremido. Ah, limão. É suco de limão. Isso aqui aprenda. fizer careta, põe. Isso aqui aprenda. Sério? É sério. Tem comida também. Mas pode comer, pô. Biscoito, bolacha. No meu me jogaram água, me fizeram dançar até morrer. Que prenda ruim. irmão. Tá achando que aqui é... Pode dar. Pode. Tudo na boca e beba. Taca a moleque. Tava achando fácil? O desafio é comer, velho. Miranda com inveja aqui. O desafio é comer. Se eu soubesse. Se eu soubesse, eu deixava o cronômetro até agora. Vou ter bater pro cheio. Ei, sujaram a barba do profeta, pô. Eita. Pode ir. Tá bom, não pode pedir também. Deu um gole. Bora. Ariel. E uma vez... Vai, Ariel. Passa um. Eita. Vai. Agora vai de novo, tudo. Tá danado. Que prenda fácil da mulher. É comer, Eu velho. vou deixar bem claro, galera. Se você não entender o que é, isso é um sumo de limão. É somente limão espremido e um pouquinho de Guaraná Zero que a gente tem aqui quente. É um drink. Sem álcool. Galera da produção. Da próxima vez, vocês fazem um negócio mais difícil, que isso aqui foi muito bom, pô. Eu É queria isso. ter perdido. É isso. Então, até mais. Valeu, galera. Se despede daquela câmera ali do meio. Valeu, Tchau, galera. galera. Cheiro.